uma oração. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus santo e um Deus misericordioso. Aquele que está acima de todos, está acima de tudo, aquele que controla as coisas grandes e as coisas pequenas. Nada escapa do teu poder, do teu controle. E mesmo assim, o Senhor se preocupa conosco, nós que somos minúsculos, nós que somos nada perante ti. Prova de que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós. E não só isso, o Senhor mandou o seu Espírito para estar conosco, nos consolando, nos ajudando. E o Senhor deixou a sua palavra para que pudéssemos aprender mais do teu caráter, da tua beleza. Abençoa-nos agora nessa aula, que vamos aprender algo mais para que possamos servir melhor a ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, pessoal. Como é que eu ponho para aqui? Share screen. E aí eu tenho que escolher essa tela aqui. E share. Estão vendo minha tela? Legal. Agora eu tenho que voltar o vídeo, que ele sempre desliga quando eu ponho. Aí, beleza. Voltei no vídeo aqui. Vou deixar vocês aqui nessa outra tela. E estamos aqui. Vamos lá, então, pessoal. Essa é a 12ª aula, né, baseada no 12º capítulo do livro Homens de Verdade. E ela vai falar sobre o mandato masculino na igreja. O autor, ele coloca, logo no começo do capítulo, ele coloca isso daqui, ó. Ao demonstrar o uso do mandato masculino coletivamente entre o povo de Deus, Neemias estabeleceu, ou melhor, ele conta, né, que Neemias foi para Jerusalém para supervisionar a reconstrução das suas muralhas, né, na muralha de Jerusalém, e a cidade estava numa situação que parecia sem solução. E daí, para piorar ainda, tinha inimigos em volta lá, ao derredor, né? E eles só esperavam uma oportunidade para atacar e derrubar aquilo que o povo de Israel estava tentando construir novamente, né? E aí, diante desses dois desafios, né? Neemias comandou os homens em dois tipos de tarefa. Eles tinham que construir o muro e eles tinham que se defender também, né? Então ele falou assim, ó, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E aí ele fala, o que vemos aqui? Mais uma vez o padrão de Gênesis 2:15, que é o versículo que todos os capítulos desse livro giram em torno dele, né? Então os homens de Neemias, eles cultivavam, lembra lá, né, que é cultivar e guardar. Então ele fala que eles cultivavam, trabalhando para reconstruir as muralhas, e também guardavam, montando guarda para proteger tanto os trabalhadores como o trabalho já realizado. E daí ele fala isso aqui. Ao demonstrar o uso do mandato masculino coletivamente entre o povo de Deus, Neemias estabeleceu um precedente que vale até hoje. Dentro da igreja, os homens são chamados para cultivar e guardar a serviço de Deus. Ou seja, os homens cristãos devem trabalhar na igreja com a colher de pedreiro em uma mão, a espátula de jardinagem de Adão e a colher de pedreiro de Neemias, complementadas pelas colheres de pedreiro de 1000 outras profissões e ocupações, e com a espada da verdade, que nunca muda realmente, na outra. Com o trabalho dos obreiros e sob guarda de homens
piedosos, a Igreja de Cristo cresce forte e permanece segura em sua missão de espalhar o Evangelho no mundo. Muito bem, ele traz aqui, logo na introdução do capítulo, o que será esse capítulo. Então ele fala que a gente vai falar sobre o mandato masculino, agora falando sobre a igreja. E aí, logo no começo, né, primeiro subtítulo dele lá é liderança masculina exclusiva, que é o ponto, acho que mais que causa mais discussões de todo esse capítulo, né? E ele fala, olha, os ofícios de autoridade espiritual dentro da igreja são os dos presbíteros e diáconos. Os presbíteros supervisionam todos os assuntos da igreja, servindo especialmente ao seu bem-estar espiritual, enquanto os diáconos exercem autoridade sobre os interesses físicos da igreja e lideram no ministério das boas obras. As qualificações para presbíteros e diáconos são estabelecidas por Paulo em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, que é esse que a gente tem aqui na tela. Passagem em que as declarações específicas sobre gênero deixam bem claro que esses ofícios são destinados por Deus somente aos homens. Então, aqui, sobre diáconos, que pode ser traduzido por bispo, né? Então ele fala todo esse trecho em amarelo, e veja aqui que ele fala que ele deve ser esposo de uma só mulher. Se ele tem que ser esposo de uma só mulher, ele tem que ser homem, certo? Eu não vou me ater muito a esse trecho aqui que fala dos presbíteros, primeiro porque ele não é tão controverso, e segundo porque mais para frente ele vai falar com mais detalhes sobre a parte dos presbíteros. Na continuação aí do capítulo ele vai falar com mais detalhe. E aí sobre presbíteros existe menos controvérsia, né? Se pode existir presbítera ou pastora, né? Existe menos controvérsia porque, na verdade, a Bíblia não cita isso em lugar nenhum, né? Então, não tem muita defesa bíblica para você falar em presbítera ou em pastora, ou qualquer outro cargo, bispa, né? Qualquer outro cargo oficial da igreja para mulheres. Para diáconos, até existe uma defesa, só que a gente vai ver aqui que é uma defesa muito frágil, né? O pessoal se ampara em textos que são muito frágeis, né, para isso. Então aqui, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, justamente porque eles vão cuidar do dinheiro, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis exerçam o diaconato. E aí traz um versículo que causa certa controvérsia, né? Que fala assim, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E se você parar por aqui, fica parecendo até que está falando assim, olha, então, se for homem tem que ser tudo isso aqui, e se for mulher também tem que ser isso aqui, né? Pode existir diaconisa, né? E muitos usam esse trecho aqui, né, esse texto, versículo 11, para justificar a existência de diaconisas. Só que na sequência, no 12, olha o que ele fala: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato, né? Então, na sequência, ele fala que tem que ser marido de uma só mulher. Então, se você está falando aqui, se o texto estiver falando... Opa, desculpem, gente, eu sempre me engano com isso. Se o texto estiver falando aqui sobre mulheres diaconisas, não cabe aqui, porque na sequência fala que tem que ser marido de uma só mulher. E a gente sabe que uma mulher não pode, biblicamente, uma mulher não pode ser marido de uma só mulher, né? O mais provável aqui
é que esteja se falando aqui sobre as mulheres dos diáconos, certo? Então aqui ele vem falando dos diáconos, né? E o que faz mais sentido é isso. Ele está falando, ó, da mesma sorte, as mulheres dos diáconos é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, né? E aí ele fala, ó, alguns estudiosos argumentam que o uso do termo servas para descrever algumas mulheres no Novo Testamento indica que elas exerciam o ofício de diáconos, uma vez que a mesma palavra é usada tanto para descrever um servo não ordenado como um diácono ordenado. O problema dessa visão é que a descrição que Paulo faz das qualificações são estipuladas de forma restrita a homens. Por exemplo, a expressão marido de uma só mulher é usada para presbíteros e diáconos. E que o termo geral servo também é usado por Paulo para não cristãos, como imperador. Um tratamento saudável das qualificações do Novo Testamento para os ofícios mostra que o uso geral do termo diácono/servo pode ser aplicado a qualquer um, ao passo que o uso oficial desse termo para diáconos é especificamente restrito a homens. Ou seja, o que ele está falando aqui? Quem defende a existência de diaconisas se ampara não só no texto que a gente viu, nesse texto aqui, né, no 11 aqui, mas também nesses outros 4 textos, tá? E se a gente vier aqui, por que ele se ampara nesses 4 textos? Porque aqui, quando fala de Febe, ele usa a palavra diáconos. Essa palavra aqui, servindo, na verdade, se você for no original, é diáconos, né? Então, eles falam, bom, está falando que a Febe era diaconisa, né? Lá em Cencreia. Ok. E depois chega aqui e fala de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência. E aqui, diaconéia, que é essa palavra aqui, né, esse termo aqui, em grego é diaconéia. Ou seja, está falando, opa, está usando o termo diácono aqui nos 2 textos aqui, né? Eles também costumam usar esses outros 2 textos, mas que são uma defesa muito frágil, porque aqui nem se usa o termo diácono. Só fala que elas se esforçaram comigo no Evangelho, né, que é a Evódia, a Evódia e a Sinti, que se esforçaram com Paulo no Evangelho, né? E aqui fala que a Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia, né? Isso, tanto um quanto o outro, é uma defesa muito frágil, porque são coisas que qualquer cristão precisa fazer. Não é um diácono não são os diáconos que têm que fazer isso aqui. Qualquer cristão tem que se esforçar no evangelho, qualquer cristão deve ser notável pelas boas obras e esmolas que fazem. Esse outro trecho aqui tem uma dificuldade nele também, porque ele é ele é um texto de Lucas, ou seja, do Evangelho, quando ainda nem existia o ofício de diácono. Então não dá para você dizer que Joana, ou melhor, Joana e Susana eram diaconisas se ainda nem existia o ofício de diácono, né? Então acaba sobrando esse trecho aqui, esse texto aqui, né? Que fala possivelmente que Febe seria uma diaconisa, né? Só que aí, se você entrar por esse caminho, bom, beleza, vamos falar então que aqui Febe é diaconisa. Então você vai ter que considerar que os magistrados da época lá de Paulo também eram diáconos. Porque Paulo fala lá em Romanos que, olha aqui, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro. E esse ministro aqui é a palavra diáconos. De Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque
não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, novamente diáconos. Ou seja, está usando a palavra diáconos aqui para se referir a um magistrado que não era nem crente. Pelo contrário, né? Muitos magistrados da época de Paulo, a maioria, se não a maioria, né, eram pessoas terríveis, né? Exatamente o oposto do que um cristão deve ser. E estava falando que eram diáconos. Né? Então, se você considera aqui que Febe é diaconisa, então é justo também considerar que os magistrados são diáconos. Opa, desculpa, alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? E aí, o que acontece? Diáconos é uma palavra grega que significa servo ou ministro. Na tradição cristã, o termo é usado para se referir a um servidor, um ministro ou diácono da igreja. Então, a mesma palavra, em determinadas situações, se refere a um diácono da igreja, um oficial da igreja, e a mesma palavra também se refere a um servidor, um servo, um ministro, né? Então, se aqui, nesse texto, a gente tem certeza que Paulo está falando de um oficial, né? Porque ele fala sobre bispos e diáconos. Né? Nesse trecho aqui, a gente tem certeza que Paulo está falando de um oficial. E aqui ele fala que ele tem que ser marido de uma só mulher. Então, chegando nesse outro trecho aqui, o que faz mais sentido é que aqui não se esteja falando de um oficial da igreja, né? Porque a gente está falando de Febe, que é uma mulher. Provavelmente essa é a melhor tradução, né? Que Febe ela servia a igreja de Cencreia. Não que ela era uma diaconisa, mas que ela servia. Algo que é muito comum e é esperado que as mulheres façam. Né? Aliás, né, um ponto aí interessante, já que eu sou diácono, né, aliás, é esperado que todos os membros da igreja pratiquem, né, sirvam, assim como os diáconos servem também. Os diáconos estão lá para organizar o serviço da igreja, mas todos os membros da igreja devem servir. E nesse aspecto, né, se você pensar nesse aspecto, todos são um pouquinho diáconos, né? Mas a questão aqui, o ponto que o autor está falando é sobre o oficialato, né? Aquela pessoa que tem autoridade, né? Que é aquela pessoa que vai chegar lá na igreja e vai falar e as pessoas vão ouvir essa pessoa, né? Porque ele é um oficial da igreja. Então, nesse aspecto, não dá para a gente considerar que mulheres possam ser diaconisas, né? Justamente por esse trecho aqui que fala que deve ser marido de uma só mulher. Bom, vencido esse ponto aí, que acho que é o ponto mais que causa mais dificuldades aí, né? A gente parte para um outro ponto aqui. Ele ainda fala sobre isso. Ele fala que aqui em Corinto, ele fala, ó, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, são outros trechos que colocam em evidência a liderança masculina. Né? Então ele fala assim, ó, Paulo declara o princípio geral da liderança masculina em 1 Coríntios, que é esse que a gente acabou de ler. Esse princípio de liderança também é aplicado especificamente ao exercício da autoridade de governo e do ensino na igreja. Paulo escreve a Timóteo, daí ele escreve isso aqui, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Paulo coloca, né, nesses dois textos que existe realmente uma liderança masculina e deve existir uma liderança masculina na igreja.
Aí ele fala, além disso, o fato de Jesus haver nomeado apenas homens para o apostolado e de a igreja primitiva ter eleito apenas homens para o primeiro diaconato, estabelece um precedente que não temos razão para deixar de lado. Ou seja, além de, se tudo isso que eu falei para você não te convenceu ainda, então ainda tem o seguinte, Jesus só escolheu homens para serem os apóstolos. E depois, quando foram escolhidos os diáconos, também só foram eleitos homens, né? Bom, e aí ele ainda fala o seguinte, daí ele fala assim, bom, vencido isso, ó, o homem tem que estar na liderança, ele fala, ó, em outras passagens do Novo Testamento, as mulheres são encorajadas ao ensino de crianças e de outras mulheres. Mas a mensagem fundamental sobre o ensino e exercício da autoridade espiritual dentro da igreja como um todo é bastante clara. Esses papéis são reservados aos homens cristãos. E, quando os homens deixam de assumir esses papéis com prazer e exercê-los de forma diligente, acabamos com igrejas feminilizadas que podem rapidamente tornar-se infrutíferas e adoecidas, por não serem conduzidas como Deus planejou. E aí eu fui buscar aqui os textos, né, que ele cita, né, onde as mulheres são encorajadas ao ensino de crianças e outras mulheres, né? Então aqui no livro de Tito, né, carta de Tito, a gente tem aqui quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. E assim por diante, né? E depois, lá em Provérbios, a gente tem o filho sendo orientado, né, pelo pai a não deixar a instrução de sua mãe. Então, puxa vida. Não deixar a instrução de sua mãe. Então, se o filho não deve deixar a instrução de sua mãe, significa que a mãe deve instruir o filho. Então, aqui a gente tem uma instrução aqui de que as mulheres devem ensinar as crianças e ensinar a outras mulheres, principalmente as jovens recém-casadas. Ô Neto, Oi? essa questão da autoridade da mulher dentro da igreja, ela é bastante questionada, ela é bastante sempre há debate sobre isso, e às vezes a gente está ensinando isso, e alguma mulher, né, pode ou estar ouvindo, ou então pode tomar ciência, né, dessa aula em algum momento, e pensar que a mulher ela não tem nenhum papel dentro da igreja reformada. Pelo contrário, né, o princípio é sempre esse mesmo, que você está nos explicando, né, que a liderança espiritual e de governo dentro da igreja é masculina. Agora, a mulher, ela pode atuar também, desde que debaixo da supervisão de um homem. Então, por exemplo, na minha igreja, pode ser que, de repente, o pastor fique impossibilitado de pregar. E também pode ser que não haja presbítero que pregue. Pode ser que existam ali os presbíteros regentes administrativos apenas. Num caso desse, excepcionalmente, a mulher poderia pregar. Por quê? Porque ela está debaixo da supervisão de um presbítero que está presente no local. Então, a mulher ela pode exercer alguma liderança espiritual ali na igreja, mas sempre debaixo da supervisão e da liderança de um presbítero, de um homem, né? Porque, segundo a Escritura, de fato, essa liderança espiritual e de governo foi dada aos homens e não às mulheres. Agora, isso não quer dizer que a mulher não pode ser líder de um departamento, não pode conduzir um departamento na igreja, ela não pode ensinar na igreja, ela pode, mas sempre vai haver a supervisão de um homem, não é? Porque Deus estabeleceu como líder da sua igreja os homens, como você está muito bem nos ensinando. Então, é só para ficar claro que não é que a mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Ela pode, mas sempre debaixo da supervisão de um homem, né? É claro, ela não vai poder ser ordenada como pastora e nem como diácono, e nem como diaconisa, né? Aí não. A ideia que a gente já
debateu lá no começo, né, de que a mulher foi criada para ser auxiliadora, né? Então ela está lá para auxiliar, né, no que for necessário. Mas é importante nesse aspecto aí, Rogério, que a gente sempre se preocupe em porque é o seguinte, eu já vi isso muito acontecer e acontece com frequência, né? O homem tem aquela tendência, né, de não querer assumir a sua responsabilidade de liderança, né? E quanto mais você dá brecha para isso, né, mais os homens vão se acomodando, né, vão ficando acomodados, né, e deixando de lado aquilo que é responsabilidade deles, né? Então, concordo contigo, acho que as mulheres estão lá para auxiliar no que precisar, né? E a única coisa é que a gente não pode deixar os homens se acomodarem, eles têm que ser incentivados a serem líderes, né? E onde começa isso, né? Começa ali, ó, ora, uma mulher pode orar na igreja? Pode, não há problema algum. Mas você deve incentivar que os homens orem, não porque só eles podem orar, mas porque eles têm que ser incentivados a serem líderes. Eles têm que tomar a frente, eles têm que tomar a dianteira. E se a gente não coloca eles nessas pequenas coisas, né, numa oração, numa liderança, ele acaba se acomodando e deixando isso de lado, né? É, então é isso, e é isso mesmo, Rogério. Obrigado aí pela contribuição. E aí ele entra no próximo trecho do capítulo falando sobre preparo para o serviço, né? Daí ele muda de assunto e começa a falar. E ele usa o mesmo trecho que a gente leu lá atrás sobre os bispos para isso, né? E é aqui nesse trecho que ele vai detalhar tudo isso. Ele fala, ó, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, aqui no versículo 2. Então ele fala assim, ó, ele deve trabalhar para assegurar que a sua vida dê um bom testemunho sobre Cristo e sua igreja. Ele deve ser apto a ensinar, ainda no versículo 2. Né? Até grifei isso aqui. Gente, isso aqui é uma coisa... eu cresci numa igreja presbiteriana, tá? Desde que nasci. Todas as vezes que eram eleitos presbíteros, a gente era orientado nesse trecho aqui da palavra sobre como a gente deveria escolher os presbíteros, né? Só que eu nunca tinha me atentado a isso aqui, ó, apto a ensinar. Não basta ele ser estudioso da palavra, não basta ele ser tudo isso aqui, se ele não for apto a ensinar. Né? É esperado dos presbíteros que eles sejam aptos a ensinar, né? Isso foi algo que me surpreendeu e eu aprendi mais recentemente na minha vida, né? Quando eu comecei a estudar mais a fé reformada e me surpreendeu quanto a isso, porque eu conheci muitos presbíteros que não eram aptos para ensinar, né? A pessoa começa da pessoa que não consegue nem falar direito, né? Digamos assim, a voz nem sai direito, né? A pessoa muito retraída que não consegue nem falar direito, né? A gente olhando para isso aqui, né? A gente vê que os presbíteros não são líderes de clã, né? Ele não é, olha, tem uma turminha ali que uma família muito tradicional da igreja que essa família elege o seu presbítero que é o líder de clã deles, né? Não, os presbíteros não são líderes de clã. Eles são as pessoas que vão nos ensinar sobre a palavra de Deus. Então eles têm que estudar, eles têm que ser aptos a ensinar. Tem que ser pessoas que sabem
ensinar. Se ele não sabe ensinar, não dá para ser presbítero. Ele deve procurar outra coisa, outro cargo. Daí ele fala sobre isso, ele fala assim, ele deve assegurar-se de que é sólido na fé e capaz de transmiti-la a outras pessoas. Isto é tão necessário para a paternidade quanto para o presbiterato. Então, um pai também deve ser apto a ensinar. O bispo deve ser temperante, sóbrio e modesto, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. E aí ele fala sobre isso, ele deve crescer em piedade cristã, mostrando o fruto do Espírito e adquirindo controle sobre suas paixões. Aí o próximo trecho. Um bispo deve ser inimigo de contendas, não avarento. E ele fala sobre isso. Ele deve avançar em santificação para que os valores bíblicos de paz e contentamento sejam evidentes em sua vida. Mais um trecho. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Isso é no verso 4. Então ele fala sobre isso, que ele deve praticar a fé em sua casa e assim aprender a liderar na igreja. E por fim ele fala sobre o trecho do 7º aqui, que ele fala, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Ele fala o seguinte, ele deve viver de modo a ter boas relações com os não cristãos e uma reputação de integridade. Então ele fala tudo isso sobre os presbíteros. Mas aí ele vem falar no próximo trecho o seguinte, olha, todos nós somos soldados, atletas e agricultores. E ele usa esse trecho, né, que é, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí sobre isso ele fala o seguinte: colocada diante de nós há uma excelente agenda para qualquer cristão seguir. Piedade pessoal, autocontrole, conhecimento da verdade e boa reputação dentro e fora da igreja. Opa, mas peraí, tudo isso aí que a gente está falando são características do presbítero. Certo? Piedade pessoal, autocontrole, conhecimento da verdade, boa reputação dentro e fora da igreja. E é tudo isso que está escrito aqui, ó. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele fala assim, ó, todos nós temos muito a fazer em nossos próprios corações e vidas, e a necessidade de homens bem qualificados para servir como líderes na igreja sempre é urgente e vital. Aí ele entra num trecho que ele fala sobre cultivar os edificadores da igreja, né? E ele usa esse trecho aqui de Efésios, ele fala o seguinte, ó, isso levanta uma questão à qual os homens cristãos devem procurar responder. Que tipo específico de trabalho Cristo está me chamando para fazer na igreja? Para qual ele me deu dons espirituais particulares? Então aqui ele fala que alguns foram concedidos dons para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Puxa, mas daí você pode me falar assim, mas eu não tenho dom de apóstolo, não tenho dom de profeta, não tenho dom de evangelista, nem pastor, nem mestre. E aí? Né, o que sobrou aí? Mas em outro trecho lá em Romanos, ele fala sobre outros dons. Né? Ele fala sobre profecia, né, que é sobre a pregação, né? Ministério, que tem mais a ver com diaconia, sobre ensino, sobre exortação, contribuição, sobre governo, né? E sobre exercer misericórdia. Ou seja, Deus distribuiu muitos dons e cabe a nós, né,
desenvolvermos esses dons, né? Ele fala assim: cada um de nós deve ter um senso de nossos dons espirituais e ocupar-se de usá-los no serviço da igreja, já que os dons foram dados pelo Senhor para o benefício de seu povo. Veja, todos os dons, eles estão aqui para o benefício do povo de Deus, né? Então, o dom de profecia é para o benefício do povo de Deus. Ministério, ensino, exortação, contribuição, governo e misericórdia, todos eles são para o benefício do povo de Deus. E aí ele entra no Neto, trecho... Oi. Neto, toda vez que alguém me pergunta sobre essa relação entre dom espiritual e o serviço na igreja, é interessante, né? Eu falei isso aí em alguma dessas aulas passadas, mas a melhor forma da gente descobrir que dom espiritual Deus nos deu é justamente servindo na igreja, é justamente experimentando, porque em algum momento Deus, pelo Espírito, vai confirmar aquela atividade. Não importa se é um dom de serviço, se é um dom de Uhum. misericórdia, se é um ofício de presbítero, de diácono, a gente precisa, se é o dom de ensino, nós precisamos, de fato, nos colocarmos à disposição de Deus para servi-lo na igreja. E isso tem muito a ver com isso que ele fala aqui, né? Cada um de nós deve ter um senso de nossos dons espirituais e ocupar-se de usá-los no serviço da igreja. Então, é assim, nós vamos descobrir aquele dom que Deus nos deu quando a gente se dispuser a servir a Deus na igreja em alguma área, em alguma atividade, né? Aí a gente vai confirmar esse senso, né, desse dom espiritual aí. É isso aí. Um trocadilho que eu aprendi há muito tempo e que me marca, eu sempre lembro disso, é: servo que não serve, não serve, né? Porque se você é um servo de Deus, você tem que servir, né? E se você não serve, você não está servindo para nada, né? E aí ele fala: esteja disponível. Ele fala o seguinte, ó: meu conselho para os novos crentes ou para homens que ainda não buscaram servir na igreja não é novidade nem algo difícil de seguir. É apenas este: esteja atento a qualquer necessidade que aparecer em relação à qual você tem alguma habilidade e o desejo de assumir, e ofereça-se para satisfazê-la. Sobre isso, eu queria dizer uma coisa que eu aprendi recentemente também, que é o seguinte: normalmente, a pessoa que enxerga um problema na igreja, normalmente ela é a melhor pessoa para solucioná-lo, tá? Pode, há exceções, mas normalmente quando a pessoa fala assim, olha, eu estou vendo ali que o departamento infantil está meio devagar, não estão fazendo nada com as crianças, tal. Aquela pessoa que está percebendo isso, provavelmente ela é a melhor pessoa para resolver aquele problema, né? Ah, eu estou vendo que os banheiros estão entupidos, né? Provavelmente essa pessoa que viu isso, que está entupido, provavelmente ela é a melhor pessoa para resolver. Ah, mas ela não sabe desentupir banheiro. Tudo bem, mas ela vai correr atrás disso. Ela está se preocupando com isso, né? Então ela vai correr atrás. Ela não sabe resolver, ela vai correr atrás de outra pessoa que saiba até que isso seja resolvido, né? Então, quando a gente está disponível, né? Na verdade, o autor está falando sobre a gente estar disponível e o que eu recomendo a vocês é o seguinte: quando vocês perceberem um problema na igreja de vocês, pensem se você não é a melhor pessoa para resolver aquele problema e corram atrás de resolver, né? Tem coisas que a gente não, que não é a gente, não cabe a gente resolver, né? Mas naquelas que cabem a gente resolver, mesmo que a gente não saiba fazer, né? Você pode correr atrás de alguém que sabe, né? Você pode, não cabe a mim, eu estou vendo um irmão lá que está, sei lá, que adulterou lá, né? Não cabe a mim, eu não sou oficial, não cabe a mim disciplinar ele. Ok, mas eu posso ir lá e conversar com ele, né? Falar, irmão, você está pecando, né? Você está dando um mau testemunho, né?
Bom, aí ele fala sobre a centralidade do ensino. Então, daí ele joga 3 textos para gente, que ele fala sobre exortação e sobre ensino, né? Então ele fala, nesse primeiro trecho aqui de Gálatas, ele fala sobre corrigir aos irmãos que são pegos em alguma falta, levar as cargas um dos outros. Aqui em 1 Tessalonicenses, ele fala sobre admoestar, consolar, amparar e ser longânimos para com todos. Mas está vendo aqui, ó, admoestar, aqui é corrigir. E em Hebreus, fala sobre exortar-vos mutuamente cada dia. Né? Então, ele está falando, olha, é muito importante a gente ensinar, né, uns aos outros, corrigir uns aos outros. Ele fala assim, ó, assim como todos nós somos chamados a desempenhar nosso papel na edificação da igreja corporativamente, somos todos chamados a edificar uns aos outros na fé. É aqui que o tipo de amizade masculina que discutimos no capítulo 11 desempenha um papel tão importante na igreja. Os homens cristãos precisam de amigos que possam fortalecer suas mãos em Deus, e eles precisam ser amigos assim para os outros. Uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é a seguinte: um bom amigo é aquele que enxerga os seus problemas e te fala eles na cara. Né? Se ele não te fala os seus problemas, ele não tá tendo amor por você. Né? Recentemente eu tenho pensado muito sobre um amigo meu que ele é conhecido por falar as coisas na cara das pessoas, né? E eu sou muito amigo dele e tenho assim, participado de bastante coisas com ele, e eu tenho percebido isso de mim também. Ele fala, ele não me poupa, né? Por ser meu amigo, ele não me poupa. A hora que ele vê que eu tô fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e fala na cara, olha, você tá fazendo isso aí, mas isso aí, ó, não tá certo isso aí não, né? E esses são os bons amigos, né? São aqueles que te ajudam a crescer, né? Ele tá lá te ajudando a crescer. Porque se ele não falasse as coisas que eu estou fazendo de errado, eu continuaria fazendo errado. Né? E aí ele fala uma parte que eu achei bastante importante, que é conheça a palavra. Ele fala, um homem que é fraco na palavra de Deus será de pouca utilidade para o serviço, pois não podemos verdadeiramente servir a Deus de maneira eficaz por nosso próprio conhecimento e força. Mas a palavra de Deus desperta em nós a fé e a força espiritual necessárias para servir a Ele. Em outro trecho ele fala: a melhor forma de obter um conhecimento crescente das Escrituras é através de um estilo de vida de estudo e reflexão bíblicos diários. Isso aqui, gente, eu já ouvi falar, e daí os irmãos talvez possam confirmar ou não, que pessoal que veio da CCB me falaram que o pessoal não tem muito costume de estudar. Né? E eu vou falar para vocês que os presbiterianos também não têm esse costume. Tá? É mentira se falarem que os presbiterianos têm o costume de estudar. Tá? A grande maioria dos presbiterianos não estuda. Eu não estudava. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, tá? Na escola. Né? Na igreja, eu me interessava por alguns assuntos, mas eu não estudava. Não era uma rotina na minha vida estudar. E mais recentemente, quando eu fui conhecendo e me apaixonando mais pela fé reformada, um presbítero chegou para mim e falou assim: puxa, você tem 3 filhos, né? Você já leu alguma coisa sobre criação de filhos? Isso deu um clique na minha cabeça. Eu falei assim, puxa vida, olha, eu tenho 3 filhos e eu nunca li nada sobre criação de filhos. O que Deus espera de mim como pai?
E isso deu um estalo na minha cabeça e eu falei assim, nossa, eu preciso começar a estudar. Comecei a estudar sobre criação de filhos e quando eu estava estudando sobre criação de filhos, eu descobri que eu precisava aprender sobre a Bíblia para ensinar meus filhos e minha esposa. E aí eu comecei a estudar. Eu falei assim, bom, vou estudar a Bíblia, né? Estudei a Bíblia, li a Bíblia um ano inteiro. Aí no segundo ano eu falei assim, poxa, agora já li a Bíblia. Qual a próxima literatura que é muito básica, assim, né? Basilar, digamos assim. Bom, vou ler as Institutas. Aí fui lá, li as Institutas no segundo ano. Aí no terceiro ano eu falei assim, bom, e agora, né? Já li a Bíblia, li as Institutas. Bom, eu preciso ter base para cuidar dos meus filhos. Então li sobre aconselhamento bíblico, né? Então um ano inteiro lendo sobre aconselhamento bíblico. E quando chegou no fim disso, eu falei assim, poxa, agora eu preciso procurar alguma coisa que eu possa ajudar na igreja, né? Alguma coisa que eu possa estudar para ajudar na igreja. E graças a Deus, eu estou numa igreja em que tem pessoas muito estudiosas, né? A gente tem aqui na igreja, um dos presbíteros da igreja é um dos maiores conselheiros bíblicos do Brasil, né? A gente tem pessoas aqui que conhecem muito sobre teologia sistemática, tem pessoas que conhecem muito sobre aconselhamento bíblico, pessoas que conhecem muito sobre nossa, fugiu o nome, defesa da fé, apologética, sobre trindade. Eu falei, puxa, como que eu posso ajudar aqui? E daí eu comecei a parar para pensar, falei assim, puxa, eu sou músico, né? E eu já era líder da equipe de música. E a gente não tem ninguém aqui que seja muito bom, que conheça muito de teologia da adoração. Os pastores conhecem, né? Mas fora os pastores, não tem mais ninguém que conheça de teologia bem, né? Bastante sobre teologia da adoração. Gente, faz sentido. Eu vou começar a me especializar nisso, né? E já estou há 2 anos estudando sobre teologia da adoração, de forma a poder ajudar a igreja, né? Então, assim, a minha ideia vou me especializar nisso, de forma que o dia que a igreja precisar de alguém que conheça muito de teologia da adoração, eu vou ser essa pessoa, né? Então, estou contando essa minha experiência para que talvez os irmãos possam pensar em algo similar, né? Ver na igreja aí, olha, de repente na sua igreja é diferente. Pode ser que não tenha uma pessoa que conheça bem de teologia sistemática e você se interesse por isso. Então, estude teologia sistemática para ensinar os outros, né? Aconselhamento bíblico é um negócio super importante para qualquer igreja. Se não tem ninguém aí na sua igreja que conhece de aconselhamento bíblico, estude aconselhamento bíblico para ensinar os outros. Tá? Leia bons livros, faça disso uma regra. Ó, todo dia eu vou ler 15 minutos sobre isso, vou ler meia hora, não sei como é o seu tempo aí, mas guarde lá 15 minutos, meia hora para ler sobre isso todo dia. Compra um livro e vai lá e começa a ler. E é isso. Aí ele fala, continuando o capítulo, ele fala sobre proteger a igreja, né? Aí aqui ele está falando sobre doutrina mesmo, né? Então ele usa esse trecho aqui de 1 Timóteo, ele fala assim, ó, quando Paulo escreveu a Timóteo acerca da liderança da igreja, ele ordenou que os presbíteros protegessem a prática e a doutrina da igreja. Então ele fala aqui, ó, quando eu estava em viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Está vendo o cuidado com a doutrina que ele está aqui? E aí, ele também usa daí ele também fala isso aqui. Os homens da igreja devem erguer-se para garantir que as pessoas sejam tratadas como merecem e para procurar aqueles que foram deixados de fora e estão abatidos.
Dito de maneira simples, os homens piedosos são encarregados de salvaguardar a piedade da igreja. Essa responsabilidade começa com os presbíteros, mas se estende a todos os homens que estão ao lado deles para garantir que a igreja do Senhor obedeça à vontade do Senhor. E aí ele fala o seguinte, ele comenta sobre esses dois trechos de Apocalipse. Né? Ele fala de Éfeso, a igreja de Éfeso, que é uma igreja que Deus elogia porque eles puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e acharam eles mentirosos. E, ao mesmo tempo, a igreja de Pérgamo, ele fala mal, né? Ele reprova ela, falando que os que sustentam, que lá existem, né, pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E também fala que lá eles têm os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Né? Então, assim, que pese o fato de que a gente não sabe o que é a doutrina dos nicolaítas, né? Mas de qualquer forma é algo reprovável, né? Então, basicamente o que ele está querendo dizer? Olha, quem está guardando essa doutrina é elogiado aqui por Deus, e quem não está guardando essa doutrina, está indo buscando outras doutrinas, está sendo reprovado por Deus. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Ele fala: os homens piedosos devem especialmente guardar a doutrina da igreja. Mais uma vez, todos os homens, mas em particular os presbíteros, devem defender a verdade dessa maneira. Se os líderes da igreja falham em sustentar, e olha aqui ó, o recado para a gente, né? Se os líderes da igreja falham em sustentar a sã doutrina, os homens piedosos da congregação devem reunir-se com eles para exortá-los a fazê-lo. Se os pastores e presbíteros não o fazem, os homens fiéis devem buscar meios legítimos de substituí-los por outros homens que sirvam fielmente ao Senhor. Em alguns casos, um homem pode precisar levar sua família para outra igreja. O que ele está falando aqui? Olha, se os seus líderes não estão pregando a sã doutrina, vocês devem ir e exortá-los. Se eles continuarem fazendo isso, não pregando essa doutrina, vocês devem buscar meios legítimos de tirá-los da liderança, né, de retirá-los da liderança. E se isso também não acontecer, não consigo, falei com ele, ele não parou de fazer, não consigo tirar ele da liderança, então talvez seja a hora de você buscar outra igreja. E aí ele termina falando, ó, não consigo imaginar como um homem cristão permitiria que sua família entrasse ou permanecesse em uma igreja que é fraca em doutrina, e muito menos em uma com falsos ensinos. A doutrina deve ter prioridade acima de todos os assuntos de preferências pessoais ou estéticas. Ou seja, quando você for escolher uma igreja, o importante é a doutrina. Preferências pessoais ou estéticas, que ele vai dar os exemplos agora, devem ser deixados de lado. Se a doutrina não for boa, deixe de lado. Né? Ele fala assim, ó, o estilo de música, o perfil das pessoas, o local de reunião, a arquitetura ou a personalidade do ministro, por exemplo, simplesmente não são tão importantes quanto se uma igreja está pregando e ensinando as escrituras fiel e corretamente. Ou seja, todo o restante, todas as preferências pessoais e questões estéticas são supérfluos. O importante é a pregação da palavra, se está sendo feita corretamente. E aí ele usa um exemplo sobre andaimes. Né? Ele fala lá que ele fala assim, em uma celebração do aniversário de 350 anos da Confissão de Fé de Westminster,
realizada na abadia de Westminster, em Londres, há vários anos, o grande pregador escocês Eric Alexander falou. Daí ele fala isso aqui, ó. Qual é a coisa realmente importante que está acontecendo no mundo em nossa geração? Onde os eventos realmente significativos estão em curso? Qual é a coisa mais importante? Onde você precisa procurar no mundo moderno para ver o evento mais significativo sob uma perspectiva divina? Onde está o foco da atividade de Deus na história? A coisa mais importante que acontece na história é o chamado, a redenção e o aperfeiçoamento do povo de Deus. Deus está edificando a igreja de Jesus Cristo. O resto da história é simplesmente um cenário que Deus constrói para esse propósito. Ele está chamando um povo, ele os está aperfeiçoando, ele os está transformando. O grande clímax da história virá quando Deus baixar a cortina deste mundo perdido e o Senhor Jesus Cristo chegar em sua infinita glória. O resto da história é simplesmente o andaime para a verdadeira obra. É interessante, né, essa comparação que ele faz, né? Ele fala, olha, tudo está sendo preparado para que Jesus volte, para encontrar com a sua igreja. Mas tudo que não é isso, tudo que não é a igreja se preparando e tudo que não é Cristo é simplesmente um andaime que está lá, que precisa estar lá para que a obra aconteça, mas que ele não é parte da obra, né? No final da história ele vai ser retirado, né? Então, ó, todos esses eventos que acontecem no mundo, né? As guerras, atualmente a gente tem ouvido falar muito sobre guerras, questões de esquerda, direita, questões de governos, tudo isso parece muito grande, né? Mas tudo isso é andaime. O que importa é que a igreja de Cristo está sendo preparada para a volta dele. Chegará o dia em que Deus desmontará o andaime da história mundial. Você sabe para onde ele está apontando quando disser a toda a criação: eis aqui minha obra-prima? Ele estará apontando para a igreja de Jesus Cristo. À frente disso tudo estará o próprio Senhor Jesus, que virá e dirá: eis-me aqui, e os filhos que me deste, aperfeiçoados na beleza da santidade. Legal isso, né, gente? A gente olhar para essa perspectiva, né, de que, olha, tudo mais é, como diz o autor de Eclesiastes, né? Tudo mais é vaidade. Né? O que importa é a igreja de Cristo que está sendo preparada como uma noiva para o casamento. E ele termina o capítulo falando assim, olha, esse é o dia para o qual estamos trabalhando agora como homens na igreja. Em tempos passados, os israelitas sob Neemias ofereceram-se para reconstruir a grande cidade de Jerusalém, a qual, um dia, Jesus viria como o Salvador do mundo. Mais tarde, partindo da mesma cidade, Paulo e os outros cristãos primitivos enfrentaram a hostilidade do Império Romano com o poder da verdade e do amor, enquanto edificavam as primeiras igrejas cristãs e guardavam o depósito da verdade salvadora de Deus. Agora é a nossa hora. E como Neemias, Paulo e aqueles que trabalharam com eles, devemos fixar nossos olhos no dia para o qual todo o nosso trabalho é direcionado, o dia em que nós mesmos seremos ressuscitados em glória e Deus manifestará plenamente seu esplendor em seu povo. Se vivermos para esse dia agora, isso nos fortalecerá para o trabalho de edificar a igreja de Cristo juntos, em seu nome e por seu poder, lutando com todas as nossas forças para proteger o evangelho que traz a única esperança de salvação a um mundo perdido em pecado. Interessante, né? Eu li recentemente algo falando sobre isso, falando que vocês já pensaram que o mundo foi criado para esse dia, para o dia em que Cristo voltará? Nós fomos criados para o dia em que Cristo voltará?
Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles foram criados para esse dia em que Cristo voltará. O mundo só existe por causa desse dia, o dia em que Cristo voltará. É nisso que nós temos que fixar nossos olhos. Pensar no dia em que Cristo voltará e pensar na noiva que está sendo preparada para esse dia. Amém, irmãos? Que o Senhor nos capacite a sermos homens de verdade na igreja também, preparando a noiva de Cristo para a volta dele. Rogério, você pode fazer uma oração para a gente? Vamos orar, então. Senhor Deus, em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, por esta aula, por esse momento de comunhão do teu povo em torno da tua palavra. Obrigado pela vida do Neto, que se esmerou em prepará-la. Obrigado também pelo autor deste livro, ó Pai, que tem nos conduzido pelos caminhos da tua palavra, Pai, para meditarmos sobre esse chamado que o Senhor tem para as nossas vidas como homens regenerados, resgatados, redimidos em Cristo Jesus. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações, que o Senhor nos fortaleça na fé, que possamos de fato vivermos aqui com a mente nesta cidade celestial, neste dia preparado para todos aqueles que temem ao Senhor, ó Pai, aguardando a volta do teu Filho amado. Ó Deus, como ansiamos ver a glória que ele trará, como ansiamos ver, ó Pai, nossos corpos ressuscitados, redimidos de toda a corrupção do pecado. Ó Deus, nós louvamos o teu nome por esse dia, por esta viva esperança que o Senhor traz aos nossos corações, por meio de Cristo Jesus. Esta promessa bendita do retorno de Cristo em toda a glória. Louvado seja o teu nome, Deus. Mantenha-nos na fé, fortaleça a nossa fé em Cristo, ajuda-nos a caminharmos aqui em meio às dores, com a mente nesse dia glorioso. Assim oramos confiados em nome de Jesus. Amém. 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 Vou parar a gravação, tá bom?